Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje, 4 de fevereiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje nós vamos dar continuidade à questão de número 180. Então, vamos envolver o nosso querido professor, carinhosamente chamado professor, o nosso irmão Valdeir, para fazer a nossa prece de abertura. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu possa levar a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E é onde houver tristeza, que eu possa levar a alegria. E onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu possa consolar muito mais do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar mesmo sem ser amado, pois que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Jesus. Então vamos lá. Questão 180. Afeição. A indiferença nas manifestações de sensibilidade afetiva dentro dos processos de evolução da vida na Terra, nas horas de dor e de alegria, é atitude justificável como medida de vigilância espiritual? Então, essa indiferença aconteça o que acontecer, você é indiferente. Essa atitude de indiferença, você ser indiferente com a dor, você ser indiferente com qualquer situação que venha exigir de você uma emoção maior. Ele diz, essa indiferença, ela é uma atitude justificável como uma medida de vigilância espiritual? Ou seja, aconteça o que acontecer, finja de morto e não sinta nada. Ele diz assim, olha, a indiferença que se traduz por cristalização, acho que essa é a palavra-chave aqui, dos sentimentos, ela é sempre perigosa para a vida da alma. O Chico tinha uma frase que ele dizia assim, assim que comentam, né? Porque eu não sei a fonte, mas dizem que era do Chico. Diz que ele dizia assim, um dia que eu não chorei foi um dia que eu não vivi. Então, aqui ele pergunta assim, ser indiferente, você está vendo uma situação difícil e você fica indiferente. Então, isso é um resgate, é uma expiação, é assim mesmo, não adianta estar sofrendo por isso. Desencarnou alguém da sua família, não, você é assim mesmo, continua vivo do outro lado, ninguém, né? E diz, essa indiferença, ele fala, é uma atitude justificável. Ele diz assim, olha, a indiferença que é traduzida por uma cristalização de sentimento, o que é cristalizar? Endurecer. Por exemplo, o psicopata, ele cristalizou esse sentimento. Ele não tem sentimento, nada causa emoção a ele. Então isso é patológico. A indiferença que se traduz por cristalização do sentimento é sempre perigosa para a vida da alma. Todavia, existem atitudes no domínio da exteriorização emocional que justificam pela nobreza de suas expressões educativas. É o equilíbrio. Então, não é que nós não venhamos a sentir, mas a palavra final é educativa. Então, eu posso até sentir, eu sinto a dor,
a dor emocional, eu sinto a dor da saudade, eu sinto a tristeza, mas que isso venha dentro de um movimento com educação. Então eu posso dizer, eu não posso sentir isso. Eu posso, tanto é que eu estou sentindo, eu não tenho como negar isso, senão eu vou entrar nesse processo de cristalização, eu vou endurecer. Então, em verdade, é se aperceber, mas educar esse sentimento, para que você não venha perder o seu equilíbrio emocional. Eu sinto, mas não me desestruturo com isso. Vou chorar, mas não vou, em hipótese alguma, me desesperar. Essa educação, hoje eu chorei, amanhã as lágrimas ainda caem, né? Aí isso vai espaçando, isso é um processo natural. Mas quando eu faço disso um processo realmente patológico, todo dia, isso aí já é essa falta da educação dos sentimentos. Então isso passa a ser já um processo patológico que precisa realmente procurar tratamento. Deveria procurar Jesus, porque ele é o educador da alma, é o nosso maior psicólogo, psicoterapeuta. Mas se nós não conseguimos ouvir a voz dele, de tão endurecido que nós estamos, é interessante procurar um ser hominal que vem nos falar dos comportamentos psicoemocional, para ver se a gente consegue dar uma melhorada, né? Mas eu digo que tudo tem um tempo. Quando isso passa a se tornar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, procura um terapeuta, que a confusão vai ser grande. A indiferença, que se traduz por uma cristalização do sentimento, ou seja, não quero sentir nada, é sempre perigosa para a vida da alma, porque ela vai correr vai se tornar um psicopata, vai se desassociar totalmente da emoção. Mas também o outro extremo, quando ele diz, todavia, existe atitude no domínio da exteriorização. Eu sinto, mas essa exteriorização, ela passa por uma exteriorização emocional que se justificam pela nobreza de suas expressões educativas. Então imagina você estar no velório do seu pai, da sua mãe, de um irmão, de uma irmã, de um filho, aí você se joga em cima do caixão, você grita desesperado, você pergunta, por quê, meu Deus? Isso é uma falta de uma educação emocional. Mas isso não quer dizer que você não vá sentir a dor, você vai sentir, mas educando ela. Sem ir para o desespero, né? Vamos para 181? Como entender o sentimento da cólera nos caminhos da vida humana? Então, como entender esse sentimento? Ele diz, olha, a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Ou seja, cada atitude nossa de cólera mostra a nossa recordação viva dentro de nós da nossa vida primitiva. E realmente a gente parece um bicho, né? Quando a gente vê a gente gritando assim, a primeira coisa, a gente começa a regalar os olhos, né? Fica ridículo, né? Como a gente fica feio quando a gente está com cólera, né? A gente arregala os olhos, abre as narinas, né? As narinas abrem, né? A jugular, tu tem a impressão que vai... tudo se dilata. A jugular, tu tem a impressão que vai pular, né? E você fica... Se a gente conseguisse nos fotografar naquele momento, para depois olhar, a nossa semelhança com o animal é muito grande. É muito grande. Né? A gente fica horroroso. Por isso que tem pessoas que infartam. Na hora da cólera, infartam. Outros têm um AVC, uma isquemia cerebral. A outra começa a doer a gastrite, a outra começa a sentir uma enxaqueca, para você ver o turbilhão que faz no nosso organismo. Se nós bem soubéssemos, tivéssemos consciência, nós jamais teríamos um chilique ou um piti de cólera. Primeiro, que a gente fica horrorosa, parece um bicho. Segundo, que a gente destrói todo o nosso organismo interno, a gente destrói. Porque tem 2 tipos de cólera. Tem a cólera que explode para fora e tem a cólera que explode para dentro. Nenhuma presta. Porque às vezes você não exterioriza, mas você está em várias explosões internas.
Aí a pessoa diz, não, a gente tem que jogar para fora mesmo, que é para poder extravasar. Você vai jogar para fora, explodir em ti te prejudica muito. Explodir para fora te prejudica muito e ainda prejudica o outro. Ainda fica depois com vergonha. Os dois são ruins, são. Então, qual seria o melhor realmente? Primeira coisa, que essa nossa dificuldade, a gente acha que é assim, evoluir é não sentir cólera, não é isso? No nosso processo ainda, a gente ainda sente. O nosso nível moral, intelectual, nós ainda sentimos cólera. O que nos torna amadurecidos, ou nesse processo de amadurecimento espiritual, é identificarmos o sentimento da cólera e conversar com a cólera que está em ti. Você não vai resolver, nós não vamos resolver a cólera vomitando no outro. A gente tem que conversar com a cólera. Por isso é que nós temos que estarmos vigilantes. Irmã cólera, estamos num grau de explosão, mas eu não quero mais isso para mim. Eu não vou ter essa atitude. Vamos aqui repensar. E aí você vai racionalizar essa emoção. Você vai conversar terna e bondosamente com essa emoção. Educando. O movimento de autoevangelização é esse. Não vai cair pó. O grande lance é que quando a cólera chega, a única coisa que a gente quer fazer é realizar. A gente quer realizar, a gente quer matar, a gente quer gritar, a gente quer espernear. A gente quer ficar bem feia. Porque o ato de eu vomitar, quem movimenta isso é a vaidade e o orgulho. O orgulho é eu não admito ser ferida. Como ousas me desacatar? Como ousas não concordar com o meu pensamento? Como ousas dizer que eu não sirvo? Vaidade e orgulho. Aí então você vai conversar terna e bondosamente, porque para eu chegar nesse nível de cólera, foi a vaidade e o orgulho que me empurrou. A vaidade e o orgulho que me empurrou, porque eu não admito. Eu não admito ser maltratada, eu não admito ser ferida, eu não admito que falem mal, eu não admito que discordem, eu não admito que me tranquem no trânsito, eu não admito. Por quê? Porque eu sou o quindim do papai. Aí veio quem? A cólera. Atropelaram teu filho adoeceu, aconteceu alguma coisa, você entra em cólera com Deus. Como que ele não... Como com o meu filho? Não, com o do vizinho pode, com o meu não. Porque quando é do vizinho eu nem sofro nada. Mas quando é o meu eu tenho um chilique. Vaidade e orgulho. Então ele diz, como entender o sentimento da cólera nos caminhos da vida humana? Ele diz, a cólera não resolve os problemas evolutivos, não resolve mesmo, e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Mais grosseira. Então, além de ser dos primórdios lá do início, ainda é o estágio mais grosseiro. E lembra que a emoção, ela não é algo que está desassociado da gente. A nossa emoção é uma construção nossa individual, que eu tenho que educá-la. Olha, alguém que faz uma palestra com emoção é diferente. Alguém que toca uma música com emoção, alguém que pega um violino que você sente que a pessoa está completa ali no instrumento. Um professor que ensina com emoção. Então não é que a emoção seja ruim, em absoluto. Porque ele usa aqui o termo, olha, como entender o sentimento, porque eu sinto a cólera e com o meu movimento eu provoco uma emoção no outro. Então, sentimento é o que eu sinto a cólera e provoco uma emoção no outro. E sou responsável pela emoção que eu provoco no outro. Então, eu tenho que conversar terna e bondosamente com os meus sentimentos. Entende? Isso é educar os sentimentos.
Para isso eu tenho que estar atenta. E a minha primeira luta não é com o sentimento, a nossa primeira luta é com a vaidade e com o orgulho. Quase sempre a nossa necessidade de gritar e de berrar com o outro é movimento de vaidade e de orgulho. Entendeu? Que a gente não admite calar a boca. A energia serena edifica sempre. Olha lá, a energia serena, ela edifica tanto a quem sente, como a quem convive com quem sente. A pior coisa que pode existir é uma pessoa irritada, colérica, sabe? Ela não edifica nada, ela só destrói por onde passa. Ela destrói a família, ela destrói aonde ela estiver. Se é um empresário, ele consegue quebrar a empresa dele todinha. É só questão de tempo. A energia serena, ela edifica sempre. Edificar é construir, levantar. Na construção dos sentimentos purificadores. Mas a cólera impulsiva, aquela que eu não consigo controlar, né? Mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliares de irritação, colérico, nos seus movimentos de irritações, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ranço, cheiro de sabor desagradável. Então, depois de um movimento de cólera, né, como ele coloca esse vinho envenenado, que você para lá na frente, que você vai fazer que vergonha, o que eu fiz? Onde eu estava com a cabeça, né? Nossa! Porque a gente acha que exigir direito tem que estar acompanhado de cólera. Nós aprendemos isso. Não, só funciona com grito. E a gente ainda divulga isso, né? Só funciona com grito. Mas existem formas, sim, de você exigir e protestar sem cólera. E você não deixa de exigir e protestar sem cólera. E a possibilidade de ganhos e de acertos é 100% melhor. Mas com grito, com cólera... Olha, gente, você vai resolver um problema, às vezes está uma situação difícil, aquela pessoa é difícil, aquela repartição... Olha, nós somos no tempo da repartição, olha. Aquela repartição é difícil, então... Você sabendo disso, saia de casa e faça uma prece. Gente, dá certo. Senhor da vida, eu estou indo assim. Por misericórdia, se for do nosso merecimento, que não é, muito mais da sua misericórdia, coloque pessoas no caminho que possam nos ajudar. Duvido que a coisa não aconteça, mas a gente já sai de casa se vinculando com o cão dos infernos. A gente diz, hoje eu resolvo, porque se eu não resolver, eu saio quebrando aquilo ali tudinho. E vai chegar lá, vai ter que quebrar tudo mesmo. Quem procura acha. E fora a vibração, porque quando você maltrata alguém, aquela pessoa manda umas vibrações que não é fácil. Aí vai dizer, não pega e me pega, porque você está na mesma sintonia. Claro que vai pegar. O remorso é uma punição? Então, o remorso é o primeiro movimento que nós fazemos, o primeiro movimento para que possamos, vamos dizer assim, é quando a ficha cai. E é quando eu digo assim, eu realmente preciso mudar. Eu realmente sou um doente. Eu realmente preciso desse movimento. Eu realmente preciso. Quando eu não sinto remorso, na verdade eu não sinto culpa e eu acho que está tudo muito bem. Nem dei conta. Então ele pergunta, o remorso é uma punição? Ele diz, o remorso é a força que prepara o arrependimento. Mudança, meus irmãos, não é algo que eu digo assim, Carla, você precisa mudar. Aí a Carla vai dizer, por quê? Porque você precisa mudar. Você não está me fazendo bem. Aí a Carla vai dizer, mas o problema é teu, eu estou bem. Então, a mudança, ela só poderá ocorrer se a Carla começar a se sentir incomodada com ela mesma.
Porque enquanto o incômodo é no terreno do vizinho, não está nem aí. Mas quando o incômodo começa no meu terreno, aí eu começo a me incomodar. Então, todo e qualquer processo de mudança, ela só poderá existir se eu começar a me sentir incomodado. Começo a me sentir culpado, começo a ter arrependimento. Eu já digo, puxa vida, eu não deveria ter feito isso. Então, eu estou começando a me incomodar com os meus sentimentos. Uma vez isso acontecendo, começa a surgir uma luzinha do processo de evolução. Uma luzinha, porque eu começo a perceber que eu não sou a azeitona da empada e que eu preciso realmente mudar. Agora, enquanto eu estiver dizendo, eu sou assim mesmo, se quiser é assim mesmo, eu não vou mudar, desse jeito que eu consegui chegar até aqui, então já era, acabou, não tem. Mudança só acontece quando eu começo a me incomodar. É impossível obrigar alguém a crescer se esse alguém não quer. Então ele diz, o remorso é a força, é o primeiro passo que prepara o arrependimento. Então, antes de eu me arrepender, eu sinto o quê? O remorso. O remorso é a força que prepara o arrependimento. Como este é a energia que precede o esforço regenerador. Então vem o remorso, logo depois vem o arrependimento, e o arrependimento ele antecede o esforço regenerador. O esforço. Porque diz assim, é que nem, vamos supor que eu estou querendo deixar de beber. Aí eu estou fazendo ali aquela força, vai beber, eu já bebi, que caí, foi um escândalo, quebrei aqui, derrubei as coisas, no dia seguinte acordo com aquela cara de lesa, olho no espelho, aquilo quebrado, aí vem o esposo, ou sei lá quem, diz, o que você fez ontem à noite, tá? Isso, aí gera em mim o quê? Um remorso. Primeiro remorso, por que eu fiz isso? Meus filhos estavam presentes? Estavam. Remorso. Logo depois vem o quê? Ele vem de uma sequência de o quê? Arrependimento. Eu não deveria ter feito isso. Mas aí vem um terceiro ponto, que é necessário o quê? Esforço regenerador. Eu tive o remorso, me arrependi, mas é necessário agora o esforço para me regenerar. E é aí que está. Aí é que a porca torce o rabo. Entendeu? Porque eu vou conseguir 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Aí acontece alguma coisa que me tira totalmente do sério, me dá uma raiva enorme. E aí, aonde eu vou querer afogar as lágrimas? Na bebida novamente. E aí eu vou dizer assim, não, mas só uma. Quando eu vejo, já tomei todas, lá repeti todo o escândalo enorme. O remorso é bom, né? O arrependimento já é um bom sinal, mas em verdade a mudança só vem através do esforço regenerador, esforço para não mais voltar a errar. Dei o exemplo da bebida, mas quantas atitudes nós já tivemos que nos proporciona remorso? A própria cola. Que a gente chuta o pau da barraca, a gente faz e acontece, depois a gente fica, pelo amor de Deus, o que eu fiz da minha vida? Então ele diz, o remorso, ele é a força que prepara o arrependimento. Como o arrependimento, é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas, choque espiritual, olha que legal. O remorso é o intervalo, esse interstício, eu achei intervalo, mas achei complexo também. É o intervalo para a luz. Entre um e outro. É como se fosse assim, olha... O remorso é um choque no espírito. É aquele parado assim que tu dá aquele meu Deus, né? O que eu fiz? Você chora, você se desespera, você fica numa situação difícil. Falando do verdadeiro o quê? Remorso. Remorso tu chora. É algo que tu sente muito para baixo. Dói, é uma dor moral, é uma dor aqui dentro. E ele chama isso de um choque espiritual.
Mas ele diz que esse choque espiritual, nas suas características profundas, o remorso ele é um intervalo, é uma brecha, né? E um espaço para a luz. Está caminhando. Por meio do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível. Olha aí, assistência espiritual. Porque ele aproveita esse momento que a vaidade deixou sossegado, o orgulho deixou sossegado, a criatura está lá no chãozinho, e aí o anjo da guarda, o amigo espiritual, diz: ô Conceição, o que é que você tem feito? Olha a situação que você deixou. Só que a gente não escuta, a gente sente aqui dentro. É aquelas ideias, sabe, aquela coisa. A fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais. Aproveite esse momento na jornada para Deus. Então, o remorso é ruim? Ele é necessário. O remorso é necessário, faz parte. Logo depois do remorso vem quem? O arrependimento. Que é como ele coloca, é uma energia que vai fortalecer o quê? O esforço regenerador. Porque a princípio de tudo, o início de tudo é realmente o remorso. Por que eu fiz isso? Eu me arrependi. Vem a dor, vem o arrependimento, agora vem a reparação. E para reparar eu tenho que fazer um esforço muito grande. A dor moral quando desencarna é muito maior. Porque quando a gente está encarnado, a gente está submetido ao véu do esquecimento, né? A gente fica na dúvida, será que é? Será que não é? Será que existe mesmo? Será que não existe? Então a gente fica aqui nesse... Dá uma mascarada. Mas quando a gente sai do corpo, através da morte, acabou. Sem maquiagem, não tem como, não tem mais como. Você está de frente a frente para a realidade, né? Vamos para 183? Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? Olha, o ciúme, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência, você mata, né? Você joga a roupa fora, toca fogo, rasga, né? Uma coisa assim, né? Horrenda, né? Então, o ciúme, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo, de violência, você até bate, né? É uma coisa complicada. É um indício de atraso moral. Então, quem diz que ciúme é amor, desculpa, o nome disso é atraso moral, tá? É um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Por que estacionamento? Porque você se sente proprietário do outro. A nossa maior dificuldade para o relacionamento é esse. Nós nos sentimos proprietário do outro. Ninguém é dono de ninguém. Façamos nós a nossa parte. Se o outro ou a outra não está fazendo, é problema dela com Deus. É problema dele com Deus. Mas ninguém vigia sentimento de ninguém. Ninguém vigia sentimento de ninguém. Então, mais do que a gente vai ficar é doido ou doido, mas não tem jeito. Então, o ciúme propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência é um indício de atraso moral e a pessoa não tem paz. Não tem. Pensa, você pega o telefone e vou ligar para ele. Aí liga e dá aquela mensagem. O telefone celular encontra-se temporariamente desligado. Essa pessoa vai no inferno agora e não sai de lá de jeito nenhum. Já consegue imaginar 1000 coisas e é complicado. E simplesmente a bateria acabou. E esqueceu o carregador. No livro, é um dos livros de André Luiz, não me recordo. Era o caso o esposo, esposa, filhos e o sócio. Carlos não, era apaixonado pela esposa do grande amigo dele e sócio. E ele tinha uma inveja enorme do relacionamento daquela família. Então ele começou a fazer o quê? E a esposa era maravilhosa, uma mulher moralizada, uma mãe maravilhosa.
O sócio, então, do esposo dela começou a minar ideias. Olha, você já olhou como a sua esposa tem se vestido? Eu estou sabendo. E começou a inventar história. E o Alfredo, que era o esposo dela, começou a cair na dele. Um belo dia ele disse assim: olha, hoje eu vou provar para você que a tua esposa está te traindo. Vá agora para sua casa, que o amante está lá dentro da sua casa. Eles moravam numa fazenda. Você imagina a cabeça do Alfredo? Ele saiu com um cão no couro. Quando ele chegou lá, a coitada da esposa estava dentro do quarto, fazendo tricô. Ele já chegou arrebentando a porta. Cadê o homem? Cadê o homem? Ela disse: mas que homem? Ele foi abrir a janela. Quando ele abriu a janela, um homem pulou a soleirazinha, do lado de fora. O homem estava na soleira, pulou da soleira e saiu correndo. Ele pulou a janela e saiu correndo atrás do cidadão. Esse cidadão foi contratado pelo sócio. E aí ele correu. O cidadão propositadamente deixou um chapéu cair e continuou correndo. E óbvio que o cidadão ganhou o dinheiro dele e não foi pego. E ele pegou o chapéu, um chapéu muito caro. Ou seja, não era um ladrão. Olha como eles pensaram. Um ladrão não ia usar um chapéu daquele. Então ele já voltou com aquele chapéu, encostou a esposa. Ela disse: mas não, eu nem sabia. Pois ele não acreditou nela. Separou da esposa, mandou ela voltar para Portugal. Entregou ela para os pais. Ele foi para Portugal e levou os filhos todos. Ela ficou no desespero tão grande que acabou adquirindo pneumonia, que virou uma tuberculose e foi a óbito. De dor. Isso foi verdade, né? Mas foi verdade. E aí passaram-se anos, os filhos cresceram, ele decidiu voltar ao Brasil, sabia que a esposa tinha morrido. Quando ele chegou aqui, ele acabou com a vida dele. Ele ficou muito entristecido, não quis mais casamento. Quando ele chegou novamente no Brasil, ele soube que o sócio estava muito doente e pediu para conversar com ele. Quando ele esteve com o sócio foi e contou toda a verdade. Doente de remorso. Aí ele disse assim: por favor, me perdoa. Ele disse: nunca. Então aí a gente para pensar o que o ciúme faz. Apesar de tudo realmente apontar, mas ela era a esposa dele. Ele convivia com essa, ele não conhecia a mulher que ele tinha. E por não confiar, acabou com o casamento. Então olha aí o que o ciúme ele chega, você cria. E não é só isso, você tem ciúme do esposo, você tem ciúme da esposa, você tem ciúme da amiga. Às vezes a gente tem amiga que quer que a gente seja amiga só dela. Eu tenho uma amiga assim. Aí se você for amiga de outra amiga, ela fica chateada e maltrata a outra amiga, porque ela quer que seja amiga só dela. E quando você tem duas amigas ciumentas, e parece assim que eu tenho um imã. E olha, você fica numa situação complicada. A pessoa quer, é egoísmo. Eu quero a minha amiga só para mim, eu não quero compartilhar com ninguém. Indo de contra com o que o Jesus falava: angariais amigos. Eu tinha que pensar: meu Deus, nesse ano eu fiz alguma amiga nova? Eu fiz algum amigo novo? Como é que está meu relacionamento interpessoal? Ou será que eu vivo só naquele mundinho? Tem alguma coisa errada? Então, como o ciúme é um tema bem palpitante, vamos tentar finalizar ele. É um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Dolorosa situação que o homem, o ser hominal, somente vencerá a golpes. Eu adoro quando o Emmanuel escreve essas palavras assim. Golpes já não é algo muito... Então ele diz: esforço regenerador. Aqui ele diz: a golpes de muito esforço. Na oração e na vigilância. Oração. Você já fez uma oração: Senhor, eu sou muito ciumenta. A primeira coisa é dar a mão à palmatória. Reconhecer a patologia. Eu sou muito ciumenta. E na vigilância, domando o seu sentimento. De modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal.
Porque normalmente o ciumento, a ciumenta sufoca, ela quer só aquela pessoa, só aquela situação, e é dela, como se fosse um objeto, é igual a amiga. Ela só quer aquela amiga gente, o amor universal, ama, tem amiga para tudo quanto é lado, né? Tem pessoas, porque só aquilo ali é algo sufocante. Nós temos sede, é de amar, não é de ser amado. Porque eu posso ser amado, mas não corresponder. Então, quem ama se sente pleno. Quem é amado só se sente se também amar. É o sentimento do amor, né? Então, às vezes se diz, eu me sinto feliz por estar sendo amado. Não. A gente só se sente pleno quando ama. Agora, o amor pleno, ele não me traz dor, ele me traz liberdade. Então, o amor que me faz sofrer é o amor imaturo, é o amor troca. É o amor que eu exijo. Para eu ser feliz, tu também tem que me amar. É esse nível que nós ainda temos dificuldade de entender. Entendeu? Então, normalmente, nós aprendemos, o amor ele é suave e é libertador. A paixão não. Ela me escraviza, ela me prende e ela me dói. Isso é paixão, não é amor. O amor, ele nos traz paz. Eu te amo tanto, chega a dói, não dá. Só que a gente não entende isso. O amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda a alma pode atirar-se a terríveis tentações com largos reflexos nos dias do futuro. Então é a coisa, te coloca no lugar do outro, né? Tenta compreender o outro. Esse nosso movimento de estender, gente, eu só vou conseguir amar quando eu me amar. Primeiro o auto-amor. E aí o outro, porque o que acontece? Quando eu não me amo, eu quero que o outro preencha o vazio que está em mim, que é a ausência do meu auto-amor. Você imagina você de repente se ajoelhar, se jogar no chão, não vá. Isso é falta de auto-amor, autoestima. Se outro disser não quer, tu diz, vá com Deus. É auto-amor, é autoestima, autovalorização, e isso nos falta. Então, quando nós despertarmos isso em nós, verdadeiramente, eu amo a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo, mas como a mim mesmo. É bom estar contigo, mas você não é a base da minha vida. A base da minha vida é Deus, e esse nunca me falta. Entendeu? Então, isso aqui, essa maturidade aqui nos falta, né? Então, o ciúmes, ele nada mais é do que essa ausência de si mesmo, essa falta de auto-amor, essa patologia que nos tira a paz. Então, eu quero que o outro seja minha propriedade. Por exemplo, às vezes tem mãe que olha para o filho e é propriedade dela. Quando aparece a nora, é um cão que nos... Às vezes é o pai com a filha. Nossa, quando a filha vai casar, aquilo é um drama, né? É impressionante. O que é isso? O ciúme, aquele sentimento de posse, de apego. E quem sofre é quem sente. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo estudo de o livro O Consolador.